Então, as 70 semanas de Daniel. Daniel então recebe esta orientação do anjo Gabriel, que lhe começa logo a dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu. Era com o povo judeu que Daniel estava preocupado. Ele tinha lido na palavra que o cativeiro iria durar 70 anos, lá na Babilónia. Os 70 anos estavam a terminar, estavam a acabar, e ele estava temendo que o Senhor fosse abandonar aquele povo, esquecendo Jerusalém, esquecendo a terra de Judá. Mas não, depois deste intenso clamor do profeta Daniel, o Senhor manda o seu anjo e lhe revela então o calendário, a agenda que está nas mãos de Deus e que ele agora revela, destapa um pouco. Isto é o Apocalipse, é a revelação daquilo que irá acontecer para conforto do profeta Daniel, para conforto também do povo de Israel que estava no cativeiro e também para nossa orientação, porque não só fala acerca de algo que já aconteceu naqueles dias, mas também a última parte nos revela aquilo que ainda está para acontecer nos dias finais. São sinais de Deus ao longo desta estrada profética. Então ele começa a dizer no versículo 24, capítulo 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esta palavra semanas no hebraico é a palavra Shaboah, que significa grupos de 7. Porque no sentido profético, um dia simboliza um ano. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Portanto, uma semana, que são 7 dias, são 7 anos proféticos. O dia profético, de facto, é um ano de 360 dias. Eu quero lembrar que no calendário hebraico e também no islâmico, o ano não tem 365 dias, mas tem 360 dias. Porquê? Porque eles regem-se não pelo calendário solar, como nós, mas pelo calendário lunar, pela lua. Então, os 360 dias têm a ver com o calendário estabelecido por Deus. As festas do Senhor, todas elas têm a ver com a lua cheia, portanto, tem a ver com a lua e não com o sol. Quem mudou tudo isso foi um dos chefes da Igreja Católica, um Papa, que mudou os calendários, mudou tudo isto, porque no calendário divino funciona assim a orientação através da lua. No capítulo 11 e versículo 3 de Apocalipse, nós encontramos exatamente essa ideia de que os 1260 dias equivalem a 42 meses, como nós sabemos, ou seja, 3 anos e meio. Nós iremos ver isso várias vezes, esse conceito matemático, no livro do Apocalipse, em que algumas vezes se fala em 1200, isto tem a ver com os últimos 3 anos e meio, ou seja, o tempo da chamada Grande Tribulação. Iremos falar sobre isso, que é a última parte deste calendário, destes 70 anos, ou destas 70 semanas de Daniel, que são 490 anos, como iremos já ver. Portanto, várias vezes em Apocalipse, e daí que nós vemos estas contas, a matemática profética de Deus, às vezes 3 anos e meio são referidos como sendo 1260 dias, o que está correto. Então são anos de 360 dias, para dar certo. Também se refere a 42 meses e também se refere a tempos e meio tempo. Às vezes também fala desta forma: tempo, um tempo, tempos, plural, e meio tempo. O que é isto? É um tempo, é um ano, tempos são 2 anos e meio tempo é meio ano. Portanto, 1 mais 2 mais meio são exatamente os 3 anos e meio proféticos. Deus então ordenou a Israel, desde o tempo da lei, desde o tempo do Levítico, que o tempo fosse contado, ou os períodos de tempo fossem contados em semanas de 7 anos. Por exemplo, no livro do Levítico, quando se trata do ano do jubileu, capítulo 25 e versículo 8, o Senhor diz, através de Moisés: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos
te serão 49 anos. É o Senhor próprio que determina que, no sentido profético, cada dia representa um ano, cada semana representa 7 anos, e então 7 semanas representam exatamente esses 49 anos. Esta contagem das 7 semanas de anos, que dão os 49 anos, que levaria então à celebração do 50º ano, que era o ano do jubileu. O ano em que nós sabemos a terra descansaria, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados e por aí fora. No livro de Números, capítulo 14, versículo 34, vemos também esta mesma matemática divina em relação aos anos e aos dias. Ele diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Portanto, o Senhor está mesmo aqui a dizer que cada dia em que aqueles 12 espias foram a Canaã para espiar a terra prometida, cada dia representava aos olhos de Deus e na contagem profética representava um ano. Mais tarde também, em Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, o Senhor diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Veja só, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Cada dia representando um ano profético. Então, uma semana profética não são 7 dias de 24 horas, mas são 7 anos. É um Shebuá, é um conjunto de 7 anos. No versículo 25, depois desta profecia de Daniel, ele continua dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem. Portanto, o relógio começa a funcionar no dia exato em que é dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, até ao Messias, ao príncipe. Serão 7 semanas e 62 semanas. Portanto, há um relógio que começa a funcionar nestas 70 semanas de Daniel, que são 490 anos exatos de 360 dias. Há um início que é uma ordem que é dada por alguém para que as muralhas e a restauração, a edificação de Jerusalém tenha lugar. Você veja só que não é desde o início da restauração das muralhas. É desde o dia em que essa ordem for dada, aí o relógio começa a contar. Ora, quando é que se dá essa visão? Quando é que se começa então a contar este período de 70 anos, ou de 70 semanas, perdão, que dá 490 anos de 360 dias? Vamos recuar um pouquinho na história, e tudo isto está bem confirmado, está bem assente, não só pela palavra, mas também pelas comprovações históricas. A visão que Daniel tem acontece exatamente no ano 538 a.C. É o primeiro ano do rei Dario, está confirmado pela história. Quando ele lê o texto que nós já citamos, mas também quando ele lê as profecias de Jeremias, que desde Jerusalém anuncia o cativeiro dos 70 anos do povo judeu na Babilónia, quando ele lê esses textos que estão em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, nós podemos ler esses textos. É muito importante que possamos ter bases para a sustentabilidade daquilo que estamos a falar. Portanto, Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, diz Jeremias: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilónia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Portanto, o cativeiro tinha um princípio e tinha um fim, exatamente 70 anos. Então, quando ele está a ler esta profecia de Jeremias, Daniel repara que o tempo está a chegar ao fim, ele volta-se para Deus, como já falámos,
faz uma das mais compungentes orações de arrependimento e quebrantamento que nós vemos na palavra de Deus, e ele reconhece que a causa desse castigo divino tem a ver com a desobediência, com o facto de eles não terem guardado os anos sabáticos, aquele 7º ano que devia ser deixado a terra poder descansar, eles não o fizeram, por isso, por cada um desses anos, haveria um ano de castigo na terra do exílio, na Babilónia. Então, esta contagem começa exatamente no dia em que é dada a ordem para edificar as muralhas de Jerusalém. Quando é que isso acontece? Vamos agora ao livro de Neemias. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós encontramos exatamente qual é o dia exato em que é dada essa ordem. Diz aqui no capítulo 1 de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias era um dos exilados, já estava também preocupado com a sorte dos seus irmãos lá em Jerusalém. As notícias eram tristes, eram devastadoras. Ele estava numa posição bastante elevada junto ao rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, mas ele agora se preocupa e tenta saber como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém, aqueles que ficaram, qual é o estado deles, qual é o estado da nossa cidade, da cidade querida de Deus. E eles disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Exatamente a mesma atitude de Daniel. Ele se quebranta diante de Deus. Neemias, nesta oração, também reconhece que foi devido ao pecado dos judeus que esta situação é tão triste, tão lamentável. E o seu rosto, desfigurado pelo jejum, pela oração, pela tristeza, não passa desapercebido ao rei Artaxerxes. Então, no capítulo 2, versículo 1, nós lemos: sucedeu, pois, do mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. É importante que nestas revelações estão marcados os meses e as épocas, para que nós, comprovando pela história, possamos saber qual foi o ano exato em que isto aconteceu. Isto não é feito por um acaso. Estes dados, estes pormenores não estão aqui por um acaso, estão aqui para que nós depois possamos juntar as peças e perceber qual foi exatamente o ano e o dia em que o relógio das 70 semanas de Daniel começa a funcionar. Por isso, quando é que as coisas começam? Cá está, Neemias capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, é o mês bíblico, o mês de Abib, é o início do ano judaico, como Deus estabeleceu, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, e lembre-se que Neemias era o copeiro do rei, era o copeiro, tinha um papel fundamental, porque antes do rei beber o vinho, ele tinha que passar pelas mãos de Neemias. Neemias provava o vinho antes de o dar ao rei. Porquê? Porque havia muitos golpes de Estado através do envenenamento dos reis. Era comum naquela época, quando se queria matar o rei, pôr veneno no vinho, ele bebia e morria. Então havia o copeiro, que era o responsável, ele tinha que provar o vinho que era dado ao rei para que ele não viesse a ser sujeito a uma situação destas. Então era Neemias, o judeu, um homem de extrema confiança do rei Artaxerxes, tal como também Daniel tinha sido do rei Nabucodonosor e do rei Dario. Portanto, é importante ver como o povo de Deus
é importante na concretização dos planos do Senhor, mesmo em relação àqueles que não o conhecem. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, não tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E ele daqui descreve todo esse problema de Jerusalém. Ele revela que o seu coração está angustiado, está triste, porque a sua cidade, a cidade onde o grande Deus tinha estabelecido o seu reino, o seu palácio, o seu grande templo, estava tudo destruído, estava numa situação catastrófica. Ele certamente revela isto ao rei, temendo ou que o rei não se interessasse por nada disto, não tinha nada a ver com ele, era um problema dos judeus, ou então que o rei até se voltasse contra Neemias e podia dizer: Neemias, eu não te quero assim neste estado. Trata de esquecer esse assunto, porque estás aqui é para me servir. Eu quero te ver de ânimo leve. Eu não te quero ver aqui mal disposto. Certamente Neemias, ao revelar o seu coração, o seu desespero, o seu desgosto diante do rei, tudo isto lhe passou pela mente. Mas Deus estava no controle da história. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina-o da forma que ele bem entende. O Senhor tanto pode abrir o coração do rei, como aconteceu agora com Artaxerxes, como aconteceu com o rei Ciro, como aconteceu com outros ao longo da história, como também pode fechar, pode bloquear o coração do rei, como aconteceu com Faraó, por exemplo. E então o coração do rei se abre e o rei decreta que Neemias possa regressar, possa fazer uma viagem até Jerusalém, acompanhado de um séquito, acompanhado de uma parte do exército do rei, acompanhado de passaportes diplomáticos, por assim dizer, para que possam passar por todas aquelas regiões. Estamos a falar de uma viagem de mais de 1500 quilómetros, uma viagem bastante grande, com meios de transporte muito rudimentares, como podemos imaginar. Não só o rei permite que Neemias possa ir à sua cidade, como o rei próprio decreta que a cidade possa ser reconstruída e que as muralhas de Jerusalém possam ser reedificadas. Então é o próprio rei ímpio, o rei Artaxerxes, que é usado pelo Senhor para iniciar esta contagem das 70 semanas de Daniel. Porque lembre-se daquilo que Daniel diz no capítulo 9, desde a saída da ordem. E agora eu junto aqui as peças e digo que a ordem é essa, é a ordem do rei Artaxerxes, para que as muralhas, os muros de Jerusalém possam ser reconstruídos. Não confundamos com o Templo de Jerusalém. Anos antes, já Esdras e Zorobabel já tinham seguido também, por ordem e por consentimento do rei, já tinham levado uma comitiva de judeus para reedificarem o Templo de Jerusalém, que estava em ruínas. Mas foi algumas décadas antes. Agora não se trata de reedificar o templo, porque o templo já estava mais ou menos reedificado, mas era sim reedificar as muralhas que protegiam o templo dos seus inimigos. Ou seja, de nada adiantava ter o templo reedificado se ele estivesse vulnerável às mãos de qualquer um que quisesse novamente destruí-lo. Por isso, era importante reedificar as grandes muralhas de Jerusalém, não só para proteger o templo sagrado, mas também para proteger a população que ali vivesse na cidade do Senhor. Ora, quando é que isto acontece? Está aqui no capítulo 2, versículo 1 de Neemias, o dia exato em que esta ordem é decretada pelo rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei de Artaxerxes, e depois fala exatamente que é nesse mês, início do mês, que esta contagem começa a funcionar. Diz aqui que é o 20º ano do reinado de Artaxerxes.
Ora, pela história, nós sabemos que o rei Artaxerxes começou a governar, a reinar, no ano 465 a.C., pelo que o 20º ano seria, obviamente, o ano 445 a.C. Lembre-se que antes de Cristo estamos numa escala crescente e agora estamos numa escala ascendente, depois de Cristo. Portanto, o ano 445 a.C. é mais próximo para nós do que o ano 465 a.C. Este decreto foi promulgado no mês de Nissan, sendo que o primeiro dia equivale, naquele ano, ao dia 14 de março. Isto foi confirmado pelos cálculos do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra, que é talvez o observatório mais conceituado do mundo. Então, confirmou-se pelo calendário, neste ano, 445 a.C., que o primeiro dia equivale ao dia 14 de março. Portanto, primeiro dia do mês de Nissan.